Hello, boys and girls. This is Teacher Leo para mais uma aula de Geography. E aí, galera do nono ano, todo mundo ok? Todo mundo descansado dessas férias esperadas por todos nós? Espero que sim, galera. Espero que sim, porque agora a gente entra na reta final aí do ano, né? Na segunda parte, na reta final não, mas na segunda metade do ano de 2021, que para vocês é um ano especial, já que é o ano em que vocês se graduam, né? Vocês encerram uma etapa da vida de vocês, da vida escolar de vocês, no caso, encerrando aí o que antigamente era chamado de ensino primeiro grau, né? A gente hoje em dia chama ensino fundamental anos finais, e aí vocês já estão nos anos finais. Então, vocês encerram toda, né, o fundamental inteiro, que vai do primeiro ao nono ano, são 8 anos, 9 anos, né, de estudos aí, e na expectativa de uma nova fase, que é o ensino médio, né, que vem outros desafios, grandes desafios, outros desafios, e aí a culminância desse desafio, né, de todo esse período de estudo, quando vocês aí vão em busca de uma vaga nas universidades, aí no Enem. Espero aqui que todos vocês, absolutamente todos, tenham em mente da importância de continuar estudando, né? Da importância de dar continuidade. Isso daí não quero nem imaginar um de vocês falando assim, eu não quero fazer faculdade, né? A gente sabe que a geração de vocês nem gari vai conseguir uma vaga para trabalhar sem uma faculdade. Então, cada caso é um caso, às vezes pensa assim, eu quero trabalhar com meu pai, o pai deve ter um negócio, quer trabalhar com ele, mas assim, não parem de estudar, gente. Nem que seja um curso técnico, nem que seja um curso tecnólogo, né? Tem os cursos tecnólogos hoje, cada um, obviamente, tem a sua vocação, tem o seu caminho a seguir, mas estudar sempre, sempre, sempre. E eu mais do que eu me sinto um privilegiado de poder estar ensinando Geography a vocês, porque é uma disciplina que eu diria assim que é o rei, né? A Geography, então vai dizer que é a rainha de todas as disciplinas, né? Une conhecimentos gerais para a gente poder entender como funciona o mundo. E essa aula de hoje, essa aula é importantíssima, tá certo? Que a gente vai falar aqui de um país que provavelmente a gente está em 2021, daqui a mais 6 anos, vocês têm aí 3 anos de médio, mas faculdade é mais ou menos isso mesmo. Quando vocês estiverem terminando a faculdade, quando vocês terminarem a faculdade, esse país vai ser a maior potência do mundo, tá? E quais repercussões haverão no mundo pelo fato desse país ser a maior potência? Será que as coisas vão ficar mais ou menos do jeito que estão? Será que vai haver uma mudança profunda? Será que vai haver uma mudança gradual? Como esse país vai se comportar perante o mundo, né? Já com peso, a responsabilidade de ser a maior potência do mundo, né? E é assim, é a maior potência com potencial para muito ser disparado, certo? Ser o que os Estados Unidos têm sido por muitos anos, né? Que gerações para trás, a minha geração, a geração de vocês, a geração dos meus pais e a geração dos meus avós, né? Então, você tem aí 4 gerações para trás, né? Se a gente for calcular aí, o fim, os Estados Unidos realmente ressurge como a maior grande potência do mundo aí na 45, com a queda com a derrocada da Alemanha. E aí a gente tem de 45 para cá, a gente tem aproximadamente 80 anos de domínio americano. Domínio americano. Então a gente volta mesmo umas 3 a 4 gerações para trás. E aí vocês vão ser a primeira geração que vão lidar com essa nova situação, com esse país. E esse país se chama China. Ok? China. Ok?
E essa aula a gente vai entender, tentar entender mais ou menos como é que o mundo seria, como é que as coisas vão ser, né? Com a China sendo a maior potência, tá certo? Obviamente aqui tudo é muito em cima de especulação. Tem muita especulação aqui, então não quero que ninguém crie uma opinião pronta, tá certo? A ideia, na verdade, dessa aula é desenvolver mais um senso crítico, é dar o spark, né? A chamazinha, né? Acender a chamazinha na cabeça de vocês de procurar se interessar. Muitos desenvolvimentos dessa história vão acontecer até 2027, que é quando é a previsão dos economistas em que a China ela passa a ser o maior PIB do mundo. A gente já conversou sobre isso, sobre o que é PIB, né? Produto Interno Bruto. Tudo que é produzido por um país num período de um ano. Não lembro se foi na aula de vocês, ou se foi na aula do 8º ano, ou se foi em outra aula, mas provavelmente já tenham falado isso, né? Que a China cresce um Brasil por ano, aproximadamente, um pouquinho menos, mas mais ou menos tudo que o Brasil produz, a China cresce isso. Ela produz a mais do que ela produziu no ano anterior, né? Só para ficar mais fácil. O Brasil tem um PIB de aproximadamente, se eu não me engano, é difícil dizer porque o dólar oscila, mas em torno de 1,8 a 1,9 trilhões de dólares. Os Estados Unidos tem em torno de 21 tri. A China tem em torno de 15, mas a China cresce 15 trilhões, que produz no ano. Então, se ela produz 15 esse ano, é quase 15, é 14,8 alguma coisa. Então, ela já cresce mais 1,5. Então, no próximo ano, no final de 2021, provavelmente ela vai estar com 16,5. 2022, mais 1,5. Ela vai crescendo em torno de 1,5 trilhão de dólares por ano. Isso é de crescimento, tá? Só para terem uma ideia do avanço. E a gente tem uma população gigantesca. Se o governo chinês cuida da sua população e está cuidando, está investindo pesado em educação, né? Acabou de anunciar, anunciou ainda no primeiro semestre, não lembro exatamente quando, também, aquela história. A China é uma grande dúvida, né? Uma grande, como é que a gente chama? Incógnita, porque ela não é um país democrático, né? É um país em que ela tem um regime ditatorial, tá? Ela é comunista, mas não vamos associar comunismo com sistema ditatorial. Ela é ditatorial, ou seja, ela tem um partido e esse partido controla o governo. Não existe, né? Existe só um partido. Dentro do partido existem ideias diferentes, mas a ideologia é bem similar, tá certo? Então, assim, eles controlam muitas coisas, dentre elas tecnologias, dentre elas informação, dentre elas a mídia, né? Então, a gente fica meio sem saber. Mas a China divulgou recentemente que conseguiu eliminar a fome, né? Não existe mais fome na China. Ninguém mais na China passa fome. E ela tem uma meta de, se eu não me engano, em não sei quantos anos, conseguir o que se chama de independência alimentar, né? Conseguir a segurança alimentar dela, chegar a um ponto que ela não dependa, ou dependa o mínimo possível dentro de um mundo globalizado, alimentarmente de outras nações. Então, para isso, a China, por exemplo, até desertifica, aliás, desertificar o ato de tornar um deserto, invertendo o processo de desertificação. Então, a China tem desertos, e ela está transformando esses desertos em áreas produtivas, exatamente para investir na produção de alimentos para a sua população e focar apenas na produção de commodities no exterior. Então, por exemplo, o Brasil é o processo oposto. O Brasil investe em commodities e deixa de investir na sua independência alimentar. Quem é que promove essa independência alimentar? É o pequeno produtor. O pequeno produtor é que ele vai produzir um alface, é que ele vai produzir um coentro, é que ele vai produzir um tomate, é que ele vai produzir uma cebola,
O pequeno e o médio, vamos dizer, o micro, o pequeno e o médio. Os grandes produtores, eles já têm uma visão mais de larga escala. O grande produtor, ele já pensa como um grande empresário. Ele pensa assim, como é que eu posso ganhar mais dinheiro? Então, ele diz assim, eu vou produzir tomate para vender tomate no Brasil a real? Não. Eu vou produzir soja, porque soja eu exporto. Eu exporto a dólar e eu ganho muito mais. E aí é isso que a China está fazendo. A China bota para eles, como o Brasil, para produzir soja, produz aí soja para mim, produz aí milho para mim, né? Produz commodities, que esses são produtos que são, na verdade, são comprados para fazer ração para animais. E a garantia, o tomate, a cebola, o feijão, né? Os produtos que você precisa para se alimentar, aí você produz por conta própria. Tá certo? A China está desenvolvendo isso daí, apesar da sua população de aproximadamente 1,4 bilhões, sem falar na questão educacional, que investe pesadíssimo, tá certo? E na questão educacional já se tem uma ideia de que seria o mundo com a China como primeira potência. A China investe pesado para que sua população, essa geração, saia da escola sabendo falar inglês fluentemente. Ou seja, nas escolas chinesas todo mundo estuda inglês com muita força, com muita, né, intensidade. Por quê? Porque o chinês pensa assim, eu como grande potência, é mais fácil eu fazer o meu povo falar a língua que todo mundo fala do que forçar o mundo inteiro a falar o mandarim, que, por sinal, é uma língua muito difícil de aprender para nós ocidentais. E a riqueza do mundo ainda está a maior parte do lado ocidental, que é com a América do Norte, né, Estados Unidos, Canadá e Europa. Você tem grandes potências surgindo aí, você tem o Japão já consolidado há um bom tempo, você tem a China, você tem a Índia, tem países como Singapura, você tem os tigres asiáticos, mas ainda nada comparado ao Ocidente, tá? Então, já dei um spoiler, né? Vamos lá. Então, what kind of superpower China will be? Novamente, isso daqui é um jornal americano, The Atlantic, inclusive, essa reportagem é uma reportagem mais antiga, eu vou dar só uma passada aqui na opinião deles, mas não vamos ter a opinião deles como uma opinião certa e consolidada. Vamos desenvolver o nosso senso crítico, é o que importa aqui para a gente nesse momento. Então, como ele diz aqui, como é que a China seria, né, como a maior potência do século XXI? Então, de acordo com o secretário de Estado, Mike Pompeo, que a propósito era secretário de Estado do governo Trump, tá? Que combatia a China de frente, né? Trump entendia na política externa dele que não existe parceria, existe inimigo. Você tem amigos ou você tem inimigos, você não pode fechar parcerias. Então, ele combatia de frente. Ele disse, se eu sou a grande potência e a China está se tornando uma grande potência, então não existe espaço para parceria, existe espaço para combate, para confronto. Então, vamos com muita calma aqui na opinião dele. Ele diz que China will be cliquei aqui. China will be a rapacious authoritarian nightmare, tend to destroy democracy itself. Beijing, needless to say, doesn't quite agree. Então, aqui ele diz aqui que a partir do momento que a China se transformar numa superpotência, ele vai ser, digamos assim, nightmare, um pesadelo, né? Vai ser um regime de pesadelo autoritário, tá? Com a intenção de destruir a democracia. Beijing, né? Obviamente, needless to say, né? Não concorda com essa opinião dele. Então, vamos trabalhar argumentos, vamos desenvolver o senso crítico, né? Alguns argumentos favorecem a opinião de Mike Pompeo. Por exemplo, a de que o próprio regime chinês é um regime autoritário. E isso daí faz a gente concluir, né? Faz a gente imaginar que, já que eles usam um sistema, e esse sistema funciona para eles, né? Vou botar aqui entre aspas, que funciona, a gente não sabe exatamente para quem. Regimes autoritários, acho que não precisa nem explanar sobre isso. O regime autoritário não é bom para ninguém.
Tá? Aliás, vai ser bom para alguém, né? Para quem está no poder, para quem está sendo o autoritário, vai ser bom. Porque é muito bom dar ordem. É muito dizer, faça isso, 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 e eu ficar aqui só de flosô, né? Mas para a grande maioria das pessoas não vai ser. Tá? Ah, e aí a gente tende a achar que ele vai implementar isso também ao redor do mundo, como grande potência. Por outro lado, existe também o argumento que diz assim, calma aí, eles podem entender que esse regime funciona para eles, mas não necessariamente para outros países. Tá? A gente não vive mais também, a China, a partir de 2027, quando ela se tornar a grande potência, né? Não quer dizer que agora ela é a dona do planeta Terra, né? Assim como os Estados Unidos não era dono do planeta Terra, não é o dono do planeta Terra. Obviamente tem um poder muito forte, tá certo? Talvez nunca houve uma nação com tanto poder sobre outras nações ao redor do mundo, tá? Nem Roma teve o poder que os Estados Unidos têm sobre o restante do mundo, tá certo? Eu vou elaborar um pouquinho sobre isso. Apesar de Roma, apesar de viver um outro momento, né? Apesar de Roma invadir outros países e dominar outros países, mas, por exemplo, Roma é um exemplo clássico, né, de que Roma conseguiu se transformar no que era exatamente por não impor em excesso as coisas, né? Então, Roma invadia um país, dizia, você agora pertence a mim, agora, vamos lá, calma, vamos sentar aqui, vamos fazer um acordo. Eu vou deixar você praticar sua religião, eu vou deixar você continuar com seu modo produtivo, eu vou deixar você usar a sua língua, eu vou deixar você usar o seu sistema judiciário, se houver o seu sistema governamental, em partes. Agora é o seguinte, você vai me pagar um imposto e eu vou botar alguém da minha confiança aqui para ficar de olho em você. Era assim que Roma fazia, né? Ao invés de impor, ao invés de matar os homens, ao invés de matar todo mundo, destruir para depois reconstruir, dizer, não, calma, me pague um negocinho que eu... E tem mais. Além de eu não interferir na sua vida, eu ainda vou lhe proteger contra os inimigos. Vejam como, gente, vejam como políticas, elas mudam. Existe um ditado que diz, nessa vida, nada se destrói, tudo se transforma, né? Então, na física, né, a energia ela não se acaba, ela não se dissipa, ela se transforma. A matéria ela não se dissipa, ela se transforma em outra coisa. Então, mesma coisa, estratégias, ideias, mesma coisa. Os Estados Unidos, com a derrocada, com o domínio, né, com a destruição do sistema do poderio alemão, do poderio bélico alemão, ele faz essa mesma proposta para os países europeus. Os países europeus devastados, mas olha, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe reconstruir e eu vou lhe oferecer proteção. Certo? É aí onde existe o surgimento da OTAN, né? A Organização dos Tratados, OTAN, né? Tratados, né, das Nações, tarará, tarará. Em que ele diz assim, eu vou te reconstruir, eu vou proteger vocês e vocês vão ser meus parceirão aqui. Parceirão, vocês vão consumir, eu vou produzir aqui, você vai consumir meus produtos. E aí é bom para os Estados Unidos, porque a produção vai lá para cima, gera emprego, riqueza, renda. É bom para a Europa, porque a Europa está devastada e ela é reconstruída, a economia pode retomar. E é bom porque ela também está sem capital para se proteger novamente. É bom porque elas se unem, os países europeus se unem, junto com os Estados Unidos, para evitar uma nova Alemanha. Né? Se surgiu a Alemanha agora, qual a garantia que a gente não tem que vai aparecer outra? Então, mais ou menos o mesmo sistema romano, só que com a roupagem diferente. E, vocês são independentes, vocês, o governo é de vocês, tudo assim, assim, assado. Só que, ao invés de cobrar um imposto, é assim, não, compre meus produtos, e aí tem a margem de lucro. Então, usa o sistema capitalista para ganhar com isso. Tá certo? Então, a China, a gente tem nenhuma dúvida que a China também vai usar uma estratégia diferente e já usa essa estratégia diferente, que é através exatamente do investimento pesado em tecnologia. Né? É exatamente por isso que a China está
investindo pesado em tecnologia e hoje tem uma tecnologia melhor e mais barata de implementação do 5G do que os Estados Unidos, certo? Então, por exemplo, o Brasil, nós hoje estamos num centro de uma grande briga. O Brasil precisa instalar toda a infraestrutura de 5G e está Estados Unidos e China brigando pelo mercado brasileiro, que, se eu não me engano, é o melhor mercado do mundo por conta da população, por conta da nossa a quantidade que a gente usa de internet, né, e com o potencial que o Brasil tem. Se eu não me engano, o Brasil seria hoje o melhor mercado do mundo de 5G, assim, para os dois gigantes, né? Estados Unidos e China. Então, ao implementar, existe muito mais do que uma intenção financeira em cima disso. Você, quando instala um 5G, você passa a ter acesso a todas as informações, a database, a tudo que acontece dentro do país, você vai saber através do 5G, porque todas as casas hoje em dia têm um Wi-Fi. Em teoria, você pode espionar todas as casas do planeta Terra, todas as casas que existem um Wi-Fi, se você tem tecnologia para isso. E o 5G vai permitir isso. Então, essa guerra, a guerra é muito maior, a guerra tecnológica, né? Existe também uma questão de que os Estados Unidos, mesmo a partir de 2027, a China, sendo o maior PIB do mundo, mas ela ainda nem é de perto, ela não tem nem de perto o poder bélico que os Estados Unidos têm. Por exemplo, os Estados Unidos têm 80 bases ao redor do mundo. Você sabe o que é isso? 80 bases militares ao redor do mundo. Os Estados Unidos têm armas nucleares para destruir o planeta Terra 22 vezes. Então, para você ter uma ideia do que é o poderio americano. Obviamente, a China, ano após ano, ela investe mais, e mais, e mais, e mais, tá? No seu poderio bélico. Vai chegar um momento que ela vai ter um poderio bélico tão bom ou até melhor que o americano, ou a dinâmica do mundo ela vai mudando. Nessa pandemia vem aqui para mostrar que o inimigo, ele não é o vizinho. O inimigo é invisível. O inimigo pode ser uma doença. Então, qual é a melhor estratégia? É investir num exército que destrói, que mata, ou investir num exército de inteligência, que é capaz de se antecipar a um problema? Quanto o seu concorrente está sofrendo com isso, você já tem a solução aqui. Está aí a prova disso. A gente vivenciou isso agora. E é por isso que muita gente acusa a China de ter criado esse vírus. A China foi o primeiro que aconteceu, mas também foi o primeiro a sair e foi o primeiro, e aí acabou saindo bem com essa história. Não vou entrar no mérito se foi a China que fez no laboratório, se veio de um morcego chinês, não vou entrar nesse mérito. Pode ser que sim, pode ser que não. Até agora ninguém conseguiu provar nada. Mas essa é a realidade. Vamos lá, vamos aqui para um jornal chamado Financial Times, né? Para a gente ver aqui um pouquinho também de outras opiniões, né? Então, aqui, esse camarada aqui, Gideon Richman, né? China is still a long way from being a superpower. Então, ele diz aqui, ele começa dizendo aqui, a China ainda está numa distância grande ainda de se transformar numa superpotência. Ok? Então, ele diz aqui no subtítulo, Beijing may lack the ambition needed to develop a global military presence that rivals the US. Então, olha, exatamente, né? Falando aqui desse poderio bélico, aqui, ó, ele diz aqui, primeiro, a China está bem distante de se transformar numa superpotência porque o conceito de superpotência vai muito além de ser uma potência econômica. O fato de ser uma potência econômica é muito importante e talvez o mais importante de todos os pontos de se transformar na superpotência, porque é com dinheiro, você só faz as coisas com dinheiro. Você sendo uma potência econômica, você tem dinheiro para investir em outras coisas. No entanto, vai muito além. Você tem que ser uma potência bélica. Você hoje tem que ser uma potência tecnológica. E tecnológica vai tecnologia, né, de software, né, de internet, de 5G, passando também por biotecnologia. A gente hoje está vendo a importância da biotecnologia. Por independência alimentar, por parceiros globais, então também ser uma potência do ponto de vista diplomático, né? Influência em relação a outros países, ou seja,
Influência qualquer que seja, tipo dizer, se eu fizer isso, vai causar um problema aqui. Ou se eu fizer isso, vai dar uma solução para vários países. Isso influencia, isso também faz a diferença. Então, ele diz aqui no subtítulo dele, Beijing, falta a Beijing a ambição de desenvolver uma presença global militar que bate de frente com o americano. Tá? E aí, vamos tentar entender o porquê disso aqui. Ó. Aqui mostra, né, um pugilista, e aqui o sparring dele, né, para ele praticar, tem um planeta Terra e tem a cabeça de uma águia, bem emblemática. Né? Então, vamos tentar entender aqui por quê. Por que eles não têm interesse em se transformar em superpotência militar? E aqui é uma matéria bem mais atualizada. Se eu não me engano, foi de um dia atrás essa matéria aqui. Acho que no final diz. But he argues Beijing pursuing a grand strategy to displace American order. Vamos lá, tentar encontrar a razão. Call for Brian, Chinese like the American upset. Ok, eu quero saber na parte militar. Aspiration will more chances for more violence and more vested in less. Opening down whether it was to prevail. Warlike. Invernadeiros. Venezuela. Take the burdens. Classify. Desde 1979, ou seja, na guerra contra o Vietnã, em 1979, então desde 79 que a China não participa de nenhuma guerra, tá certo? Então, alguns argumentos aqui, né? Como esse. Segundo, a partir do momento que você se transforma numa superpotência bélica, você também é chamado para ajudar outros países, né? Como já diria o super-homem, com grandes poderes também vem grandes responsabilidades. Great power comes great responsibility. Ok? Então, será que a China tem interesse nisso daí? To go to war. Então, a China já demonstra pouco interesse de participar de guerras. Então, isso já diminui, né, seu interesse de se transformar numa superpotência bélica. Ok? Então, parece que o foco da China realmente se volta para a questão da economia e de investimento, de vender, o foco em vender seus produtos, seus serviços e também no investimento tecnológico, porque tecnologia tem alto valor agregado. Ok? Por exemplo, um grande inimigo, tem inimigos históricos, né? Se odeiam Japão e China, mas são grandes parceiros econômicos. Veja como o mundo é, né? Então, eles se envolvem muito pouco nos embates territoriais nas regiões ali. Eles só se envolvem naquelas regiões que interessam a ele. Ok? Então, para a China, pelo que eu estou entendendo aqui, nesse piece aqui, nessa reportagem aqui, a China, na verdade, ela diz assim, não, Estados Unidos quer ser a grande potência bélica do mundo, seja, eu só preciso ter poderio bélico para me defender caso necessário, mas não tem interesse nenhum em ser a grande potência, porque se eu for a grande potência, todo mundo vai pedir a minha ajuda como pede aos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos também ajuda quem quer, a verdade é essa. Tem muitos problemas no mundo, os Estados Unidos faz muita vista grossa. Ok? Então, é mais ou menos por aí, boys and girls. É mais ou menos esse. If China, vamos ver últimas frases aqui. China is unable to achieve global entrepreneur in the US, new way of being a superpower, or give up the ambition. Né? Então, das duas, uma. Ou a China, ela, né, acha outras formas de se transformar na superpotência, ou ela desiste, ou ela diz assim, não, faço questão de ser a superpotência do mundo, faço questão de rivalizar, não. Eu, particularmente, eu acho que a China, ela diz assim,
o grande exército do mundo, do futuro, não é o bélico. O grande exército do futuro é a tecnologia, é a biotecnologia, é investimento em soluções, que cada vez o mundo vai ter mais problemas. Por exemplo, a China está bem mais avançada que qualquer outro país na questão do investimento da que a gente chama de indústria verde, né? Indústria em prol de preservar o meio ambiente e de trazer soluções para a sua população para sobreviver às mudanças climáticas. E aí, né? Eu estava vendo na Netflix até um documentário dizendo que essa década vai ser decisiva. Essa década de 20, entre 2020 e 2030 vai ser decisiva. Se a gente fizer alguma coisa para mudar o curso da destruição climática, a gente pode sobreviver. Se não, é certeza de destruição. Algumas nações, as que mais investirem em tecnologia, em sobrevivência, vão sobreviver, outras não. Então, pode ser que na próxima crise, pode ser uma pandemia, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser uma crise global do meio ambiente, certamente a China vai sair na frente de todo mundo. Ok, boys and girls, então that's it for today. Gostaria de desejar a todos uma ótima volta às nossas aulas presenciais, né? Nossas aulas, de maneira geral, presencial ou não. Acho que a gente fica até o fim do ano aí nesse formato híbrido. Mas, se Deus quiser, a gente vai ter aí pelo menos 70% da população, estou sendo otimista, 70% da população vacinada com as 2 doses até dezembro. E aí a gente sai desse perrengue. Ok? See you later, alligators.